Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Na nossa temática de hoje, mais que vencedores. Nós que vivemos em uma cultura do sucesso, muitas vezes buscamos obstinadamente a vitória. Você já almejou ser um vencedor, uma vencedora? Na perspectiva do nosso tempo, isso tem a ver com ser melhor do que os outros, tem a ver com obter sucesso no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida profissional, mas também no que diz respeito aos recursos financeiros, e tudo aquilo que a gente faz, então, passa a ser movido por essa tentativa de nos percebermos acima daqueles que estão à nossa volta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática, fazendo você perceber que a sabedoria de Deus nos leva a um outro caminho, nos levando a perceber que em Cristo Jesus, aquele que nos amou e em quem está firmada a nossa identidade, nós somos mais que vencedores. E dessa maneira, tudo que acontece à nossa volta, mesmo as adversidades, mesmo os problemas, mesmo as frustrações que se colocam diante de nós, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai ter a pregação do pastor Hernandes dentro dessa visão, desse entendimento, mas antes disso, eu tenho aqui o privilégio de receber mais uma vez em nossos estúdios reverendo Roster Guimarães Lopes para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática. Pastor Roster, seja muito bem-vindo ao Verdade e Vida. Que prazer, reverendo Rodrigo, estarmos juntos mais uma vez, também com todos os que estão em casa, juntamente conosco, para tratar essa temática tão importante. Que privilégio é saber que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória diante de Deus não vem do nosso desempenho, não vem da nossa própria capacidade, nem das nossas conquistas neste mundo. Porque Isaías muito bem disse que as nossas melhores obras para Deus não passam de trapos de imundícia. Trapos de imundícia eram os panos com os quais as mulheres se limpavam de sua regra menstrual na época do Antigo Testamento. Isso significa que as nossas melhores obras por si mesmas diante de Deus são repugnantes por causa do nosso próprio pecado. Então, por que Deus nos considera vencedores? Porque Ele deu Cristo Jesus para morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Quando Ele morre na cruz e paga os nossos pecados, Ele vence a morte, Ele vence o inferno, Ele vence o diabo. E quando nós cremos em Jesus, Deus nos declara justos e coloca na nossa conta tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Então, por causa de Cristo Jesus, como já bem disse meu amigo reverendo Rodrigo, você, ainda que enfrente muitas lutas neste mundo, é mais que vencedor diante dos olhos de Deus. Agora, pastor Roster, isso é uma outra cosmovisão, é uma maneira diferente de enxergar o mundo, né? É por isso que nós dizemos que o cristianismo ele é contracultural, muitas vezes ele vai na contramão da cultura vigente. Nós vivemos em um tempo que nos faz acreditar que nós precisamos ter vitória a todo custo, e isso tem a ver muitas vezes com sermos percebidos melhores que os outros nas mais diversas situações, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa condição financeira, seja em qualquer esfera ou área da nossa vida e existência, nós temos que ser percebidos assim. Agora, o que muitas vezes nós não entendemos é que aquilo que de fato traz sentido, significado para a nossa existência, onde a nossa identidade de fato está construída, é aquilo que nós fomos feitos a partir, por intermédio da obra redentora de Cristo Jesus, que de fato é aquilo que nos define, nos justificando, ou seja, nos fazendo justos diante de Deus. Nós, que não éramos justos, afinal de contas, a Escritura Sagrada deixa muito claro que não há um justo sequer, fomos agora feitos justos, justificados. E isso, então, é aquilo que nos define.
Isso muda a nossa maneira de almejar as coisas, de lidar com as coisas no nosso dia a dia, pastor Rosser? E como nós agora, então, como discípulos, devemos lidar com as frustrações, com as adversidades, com os problemas do dia a dia, entendendo que nós somos, então, mais que vencedores. O que isso, de fato, significa de maneira prática para nós, discípulos, discípulas de Jesus que estão nos acompanhando? Meu amigo reverendo Rodrigo, nós não podemos ser hipócritas. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ser humilhado. Nós queremos sim ser vistos como vencedores diante dos homens e diante dos nossos próprios olhos. E às vezes Deus nos leva para algumas situações nas quais nós temos que depender totalmente dele. E às vezes ele nos permite fracassar diante dos nossos próprios olhos e diante dos olhos dos homens. E mesmo sendo cristãos, o nosso coração luta e tenta voltar para o modus operandi das obras sempre, para o modus operandi do desempenho próprio. Quando nós somos colocados numa situação em que podemos fracassar e estamos em xeque, se possível, nós queremos sair correndo. Mas Deus, muitas vezes, nos leva para essa situação para que nós entendamos que tudo o que nós precisamos para viver, nós já temos. Que não existe nada que nós precisemos realizar para que sejamos aceitos diante de Deus. Porque a obra de Cristo em nosso favor já nos fez aceitos diante de Deus por causa da obra dele. Como você bem disse, nós fomos declarados justos pela fé, nós fomos justificados, não temos culpa alguma no tribunal de Deus, mas mais do que isso, nós somos adotados, nós somos considerados filhos de Deus. E além disso, nós estamos em união espiritual com Cristo e agora temos paz com Deus. O grande desafio é nós não acreditarmos no Evangelho somente de palavras ou de maneira superficial. E para isso precisamos contar com a graça do Espírito Santo de Deus para fincar as raízes do Evangelho no nosso coração, e nós mesmos precisamos pregar o Evangelho para o nosso coração todos os dias. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Nós temos que pregar para nós mesmos que Deus não nos aceita por causa do nosso próprio desempenho. E que quando não alcançarmos o êxito anelado ou aquilo que os homens esperam de nós, nós não deveríamos nos deprimir, porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos amados, pastor Rodrigo. O que significa, pastor Roster, dizer que todas as coisas, então, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Significa, talvez, que, então, agora que nós temos um relacionamento com Deus, tudo vai dar certo na nossa vida? Será que é isso que o nosso telespectador deve esperar agora que ele tem se tornado um discípulo, uma discípula de Jesus? É essa a expectativa que nós devemos ter, que tudo vai dar certo? De forma alguma. Paulo, em Filipenses, é muito claro ao dizer que ele tanto sabia ser humilhado como ser honrado. Ele tanto sabia passar escassez como ter abundância, e ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. Quando nós temos essa crença de Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso significa que a providência de Deus vai conduzir tudo em nossa vida para que a imagem de Cristo seja formada em nós, para que nós sejamos moldados à imagem de Jesus. Então significa que o falecimento de alguém que você ama vai cooperar para o bem da sua salvação. Vai levar você a Cristo e a sua fé vai ser fortalecida nele. Talvez uma doença terrível, que você receba um diagnóstico e diga, você está com câncer, vai ser desesperador. Mas isso vai levar você a colocar a sua esperança única e exclusivamente em Cristo Jesus. Talvez você está aqui conosco neste programa e foi objeto de traição. Alguém que você amava traiu a sua confiança e de repente você parece que perdeu o seu chão. Mas você vai perceber que mesmo no meio dessa tragédia, o Senhor não te abandona. É por isso que nós devemos lembrar, querido reverendo Rodrigo, do que Paulo diz depois em Romanos, a partir do versículo 38 do capítulo 8. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
tudo vai cooperar para nos levar a Cristo Jesus. Amém. Quando você tem, então, essa compreensão, o Espírito de Deus faz com que você experimente da paz que excede todo entendimento e toda razão. Independente de quaisquer circunstâncias, independente das adversidades, independente das frustrações, independente dos problemas, você pode ter essa alegria perene, essa paz que é constante. Por quê? Porque ela não tem a ver com a situação, ela tem a ver com a convicção de que Cristo na sua vida fez novas todas as coisas, de que Cristo que o justificou é aquele que torna você agora não apenas um vencedor, como nós muitas vezes entendemos a partir da lógica ou da cultura do sucesso do nosso tempo, mas alguém que agora é mais do que vencedor, porque essa vitória, ela vai além da história, ela ecoa na eternidade. Não sai daí não, daqui a pouquinho, Pastor Hernandes Dias Lopes, trazendo a mensagem à sua mente e ao seu coração. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. É um privilégio partilhar com você, no programa Verdade e Vida, a preciosa Palavra de Deus. Hoje eu quero tratar de um tema empolgante, mais que vencedores. E vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 8, versos 26 a 28. Vamos ouvir a leitura deste texto. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu tenho para lhe dizer não é uma mera hipótese, é um fato incontroverso. E o fato é este: nem todas as pessoas que sonham, desejam ou planejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato absoluto. Eu quero ilustrar esse fato trazendo à sua memória esclarecida a saga esportiva brasileira. Era o ano de 1950, a 4ª edição da Copa Mundial de Futebol. E o Brasil hospeda esta 4ª edição da Copa Mundial de Futebol como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa, o Brasil enfrenta o México, abrindo aquele certame no Maracanã, construído para aquela finalidade. E goleia o México por 4-0. Depois vem para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Em seguida, ganha da então Iugoslávia por 2-0, classificando-se para a fase seguinte. E a partir daí o Brasil se transforma no grande fenômeno do futebol mundial, porque vai para a segunda fase e goleou a Suécia por 7-1. Em seguida, goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã com 198 mil torcedores
dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil se celebrava antecipadamente a vitória. Nas ruas, nas praças, as bandeiras eram desfraldadas. O Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas quando começa o segundo tempo, o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1 e o Maracanã cobriu-se de silêncio e a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu preciso dizer a você, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativas de vitória, nós temos garantia de vitória. Esse texto que nós acabamos de ouvir, ele trata desta verdade e enseja-nos 3 verdades magnas que passo agora a expor a você. A primeira é a assistência na fraqueza. O verso 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Vale destacar que nós não somos vencedores porque somos fortes, mas apesar de sermos fracos. Eu gosto muito de ler, sempre gostei, e praticamente toda semana eu estou visitando as livrarias, normalmente nos aeroportos, para ver as novidades que estão saindo. A maioria dos livros que você encontra são livros de autoajuda. E nesses livros, os autores dizem assim: você é forte, você tem a força, você é um gigante, há poder nas suas palavras. Mas quando eu volto os olhos para as Escrituras, eu vejo que a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos e muito fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, temos fraquezas morais, temos fraquezas espirituais. A força para a vitória não vem de dentro, vem de cima. Não é uma questão de autoajuda, mas de ajuda do alto. O apóstolo Paulo vai nos dizer que apesar das nossas fraquezas, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E a ideia de assistir aqui é a ideia de levantar um peso que você não consegue carregar sozinho. Então o Espírito Santo não nos escorraça, não nos joga para a lateral da vida, mas ele nos assiste em nossa fraqueza. Talvez você pergunte: no que consiste a nossa fraqueza? E o texto responde: porque nem sabemos orar como convém. E por que não sabemos orar como convém? Porque nem sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão, ou pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Deus não dá a você e a mim o que queremos. Deus dá o melhor, Deus dá o que precisamos. Por exemplo, Jesus nos ensinou a orar, e ao ensinar-nos a orar, ensinou-nos assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que Jesus ensinou. Às vezes entendemos o contrário. Às vezes entendemos assim: todo o que pede recebe o que pede. Não, isso Jesus nunca ensinou. Isso não está na Bíblia. Ai de nós se estivesse na Bíblia assim. Nós não sabemos pedir como convém. Nós não enxergamos no escuro. Nós não enxergamos na curva. Nós não sabemos o que está lá no final da linha. Mas como Deus vê
todas as coisas no seu eterno agora, Ele nos dá não o que queremos, mas o que necessitamos, porque o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Mas em segundo lugar, nós somos mais que vencedores, não apenas por causa da assistência na fraqueza, mas também por causa da intercessão na necessidade. O verso 26 prossegue e diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja você que dentro da Trindade nós temos dois intercessores. Nós temos Jesus, o nosso intercessor legal. Ele é o advogado justo. Por exemplo, a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Sempre que chega uma acusação contra você diante do tribunal de Deus, Jesus, o seu advogado, o justo, o seu grande sumo sacerdote, se levanta para defender você e diz: Pai, por esse pecado que esta está sendo acusado, eu morri na cruz, eu verti meu sangue. Este que está sendo acusado está quites com a tua lei, está quites com a sua justiça. Todo aquele que está em mim não tem mais nenhuma condenação sobre ele. Estamos guardados pela intercessão do nosso Jesus amado, o advogado, o justo. Mas temos também um segundo intercessor na Trindade, que é o Espírito Santo. É o intercessor existencial. Ele ora por você, em você, ao Deus que está sobre você. A pergunta é: como o Espírito Santo intercede por nós? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo lugar, ele intercede por nós de forma agônica, com gemidos inexprimíveis. Um gemido é uma expressão tão profunda de dor que você não consegue articular em palavras. Mas o Espírito Santo é Deus. E Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos anjos e a língua dos homens, a língua do céu e a língua da terra. E quando Ele está intercedendo por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu nem na terra, e por isso Ele geme com gemidos inexprimíveis. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo intercede por você de forma eficaz, porque o verso 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Em outras palavras, se nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo sabe. Ele não desperdiça nenhuma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você. Ele sempre intercede por nós, alinhado com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas agora, eu quero partilhar com você a terceira razão porque somos mais do que vencedores. Primeira, assistência na fraqueza. Segundo, intercessão na necessidade. Terceiro, convicção na adversidade. No verso 28 ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta palavra sabemos é um termo exato, oriundo da matemática. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, mas da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, mas o que Paulo não está dizendo?
Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Você é um cristão e você, como cristão, fica doente, perde o emprego, bate carro, enfrenta dificuldades na família, enterra os seus entes queridos. Coisas ruins acontecem conosco. Vivemos num mundo exposto a tantos riscos e perigos. Portanto, não é o que Paulo está dizendo, que tudo que vai acontecer com você são coisas boas. Nem Paulo está dizendo que as coisas vão se encaixando naturalmente, como que num jogo de coincidência. Nem Paulo está dizendo que todas as coisas boas acontecem, ou todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas se você ama a Deus, as mãos de Deus dirigem o seu destino. Se você não consegue compreender o que Deus está fazendo, você pode compreender Deus. Ele é seu Pai, e Ele é soberano, e Ele trabalha por você e não contra você. Na verdade, agora talvez nós olhemos para a vida como alguém olhando um bordado pelo avesso. As linhas estão soltas, desconexas, não há harmonia nem beleza. Mas se você olhar do lado direito, na perspectiva de Deus, as coisas sempre vão se encaixar, porque Deus está trabalhando por você, para o seu bem. Na verdade, mesmo que a providência seja carrancuda, a face de Deus é sorridente. Nós somos mais do que vencedores. Deus não apenas está determinado em nos levar para a glória, mas em transformar-nos à imagem do Rei da Glória. Deus está trabalhando em nós, esculpindo em nós a beleza de Cristo. É por isso que no verso 29 ele diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É hora de você levantar a cabeça, é hora de você regozijar-se em Deus, é hora de você ter a certeza de que Deus tem um plano perfeito na sua vida e Ele está levando este plano à consumação final até nos receber na glória. Eu quero orar por você, pela sua família, nesse momento. Onde você está, ore comigo. Quero te dar graças, Pai, pela Tua palavra tão boa, tão preciosa, e te peço agora que Tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nossa temática foi mais que vencedores. Em meio a uma cultura do sucesso que nos faz buscar obstinadamente a vitória a qualquer preço, nós fomos então ensinados que em Cristo Jesus nós temos a nossa identidade firmada e Deus, poderoso sobre todas as coisas, é aquele que coopera para o bem daqueles que o amam. Isso significa que, independente da circunstância, Ele está agindo a partir da sua boa, perfeita e agradável vontade. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que nós acreditamos sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode fazer isso por meio das nossas mídias sociais, lá no @IPBOficial. Você pode também acompanhar os outros programas Verdade e Vida, tanto no YouTube da IPB Oficial, quanto também no YouTube Programa Verdade e Vida. Visite também o nosso site ipb.org.br. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E lembre-se, semana que vem estaremos de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe.